Qual o custo da minha holding familiar? Qual o valor que eu vou precisar despender para fazer esse sistema de holding familiar? Uma coisa é certa, não dá para você sair por aí fazendo o seu sistema de holding familiar sem antes saber quais os custos você terá para implementar esse sistema aí na sua família, para o seu patrimônio, para todo o seu legado, para preservar todo o seu legado. Bom, então por isso nós vamos entender hoje o que de fato é cobrado para se fazer esse sistema de holding familiar e o que você precisa saber para fazer a somatória e chegar ali no seu denominador final. Então, para isso, nós vamos fazer hoje, percorrer para você por alguns caminhos. O primeiro deles é o que você precisa saber. Onde você está, em que momento você está, o que você não leva em consideração para fazer a somatória, a valoração desse sistema de holding familiar e o que você precisa saber para metrificar, para quantificar, para você ter esse sistema aí dentro da sua casa. E no final, vou te dar um plano de ação em 3 passos para você pôr aí em prática o seu sistema de holding familiar. Então, vamos lá. Qual o seu porquê? Para você decidir fazer uma holding familiar, você tem que saber o seu porquê. Por que eu estou fazendo isso? Bom, a gente já sabe que a holding familiar, ela não é mais uma escolha, ela não é mais uma opção, ela é uma ferramenta que o brasileiro tem para impedir o processo de inventário, a alta dilapidação, para mitigar as discussões da família, para proteger o patrimônio contra qualquer revés financeiro, enfim. Qual o seu porquê? Por isso não é necessário assim. Pega o teu papel e caneta na mão e anota qual o porquê você precisa fazer esse sistema de holding familiar. Será que seria para evitar o rombo do inventário? Seria o possível aumento do imposto sobre herança, que hoje é 8% para 20%? Seria evitar brigas na família? Seria preservar o seu patrimônio? Seria proteger contra qualquer revés financeiro? Seria perpetuar o seu legado? Qual o seu porquê? Pega o seu papel, sua caneta e escreve qual o porquê eu preciso, por que minha família precisa se valer desse sistema de holding familiar. Priscila, mas tudo bem, eu sei o meu porquê, mas eu tenho dúvidas. Eu não sei se eu vou conseguir custear esse valor. E eu te entendo, você sabe por quê? Quando a gente vai entrar no emprego, quando a gente vai casar, quando a gente vai construir uma casa, quando nós vamos comprar uma fazenda, construir uma empresa, a gente fica com medo, fica com receio. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que é a melhor opção? E isso tudo são dúvidas que às vezes estão te travando. Então aqui é o momento de você deixar suas dúvidas para lá, pegar o seu papel e caneta, vir comigo, fazer as somatórias e para a gente chegar aí no denominador final. Bom, você já entendeu qual o seu porquê? Nós precisamos agora entender em que momento você está. Em que momento você está? Se você já pode estar, você pode estar em 2 momentos nesse cenário atual. O momento que você não fez a sua sessão de viabilidade, já fez a sua sessão de viabilidade e já entendeu que a holding não é uma escolha, é uma necessidade. E antes da gente falar um pouquinho desses momentos, deixa eu me apresentar. Meu nome é Priscila Ziliane, eu sou advogada, sou especialista em planejamento patrimonial e atuo com as famílias brasileiras na preservação e proteção do seu legado. Meu escritório é sediado aqui em Cuiabá, Mato Grosso, minha filial é em Pontes Lacerda, Mato Grosso, mas a Ziliane Advocacia tem atuação todo o território brasileiro, graças a essa internet aqui. Bom, quando a gente fala em sessão de viabilidade, é o que é? É você encontrar esse especialista em planejamento patrimonial e entender realmente se a holding familiar é para você. Ele vai te dar aí a opinião dele, mas para ele te dar a opinião dele, para ele viabilizar essa holding para você, para falar que ela é importante realmente para você, você precisa contar para ele toda a sua orquestra familiar. Depois, a sua orquestra patrimonial, o que você faz, o que você quer com esse sistema de holding familiar. E por último, você precisa falar o que você deseja, qual a transformação você busca com o seu sistema de holding familiar, qual o seu porquê. Então, depois de entendido tudo isso, nós conseguimos entender em que momento você está. Se você não fez a sua holding familiar, você vai seguir um caminho. Se você já fez a sua sessão de viabilidade, você vai seguir um outro caminho e encontrar lá, hoje você já sabe que a holding não é mais uma escolha. Bom, não vamos saber o valor da holding por. Priscila, quanto que é? Qual a estimativa do meu sistema de holding familiar? Não consigo saber, mesmo que você me fale quantos imóveis você tem, quais os valores do seu imóvel,
Quantas empresas você tem e qual a numeração dessas empresas? Quantos carros, semoventes, funcionários, maquinários? Isso não importa para a sua holding familiar, para saber o valor da sua holding familiar. Quantos filhos você tem também não importa. Pela somatória desses 4 itens é que importa onde a gente vai chegar no denominador final. E qual será? O que será implementado? Quais estratégias são fundamentais para o seu sistema de holding? Quais os passos de implementação? Priscila, eu vi que a minha estratégia é estratégia 1, 2, 3 ou 4. Depois de escolhida a sua estratégia, o seu sistema de holding familiar, que são inúmeros, aí sim você vai para quais os passos de implementação. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar minha empresa primeiro, transferir o imóvel, doar o patrimônio, montar o sistema de gatilho. Quais os passos? E quais os custos desse passo? Quais os custos envolvidos? Vai ter ITBI no sistema que eu contratei? Vai ter ITCMD? Vai ter cartório de registro de imóvel? Vai ter contador? Vai ter junta comercial? Quais os custos para eu passar por tudo isso? Lá vai estar tudo certinho. E se atingiu, se todo esse sistema atingiu o seu fim, o seu porquê, a sua transformação, se conseguiu atingir, aí sim é hora do seu plano de ação, porque não tem como você construir a sua casa, o engenheiro entregar a maquete para você sem antes passar por todos esses passos. Então, o seu plano de ação para fazer o seu sistema de holding familiar são esses 3 passos. E eu vou te falar, não tem como você ir para o terceiro sem passar pelo primeiro, e você começar pelo segundo e não fazer o terceiro e passar pelo primeiro. São atos sequenciais que você deve seguir. E quais são esses atos? É a sessão de viabilidade do seu primeiro passo. Se lá você viu que você não fez a sessão de viabilidade com um profissional especializado, não em inventário, mas em holding familiar, você precisa contratar essa sessão de viabilidade, falar para ele o seu porquê, a sua formação familiar, a sua formação patrimonial. Ele vai saber te fazer as perguntas necessárias para chegar a um denominador final ali. Se a holding é para você, se ela pode ser aplicada para você ou não. Depois disso, você tem um croquis estrutural, a planta baixa da sua holding, que é o quê? É tudo isso que será implementado, quais os passos, quais os custos e se atingir o objetivo. E o terceiro passo é colocar a holding familiar em engrenagem para rodar para você e para sua família. O que eu falo para você? Às vezes você fica com aquele porquê. Priscila, mas a holding não é para mim, a holding é para mim, a holding é para grandes milionários, para grandes empresários. Não. A holding familiar são para as pessoas que realmente querem ter essa transformação, quer proteger o seu patrimônio, preservar o seu legado. Não tem coro mínimo, não tem valor máximo, não tem valor médio para se iniciar, para se fazer essa holding familiar. O que talvez você tenha hoje são dúvidas se a holding é para você ou não, então faça a sessão de viabilidade. Se sua dúvida é se você vai conseguir custear essa holding, se a holding vai ser cara para você ou só para a sua família, você faça esse croquis estrutural, passe pela sessão de viabilidade e vai para o croquis estrutural. E só se tudo fizer sentido para você, se a sua transformação, o seu porquê for atingido, dá o passo sequencial, que é a contratação da sua holding familiar. Mas só quando você souber todos os custos, todos os valores que vão ser cobrados em cada ordenamento. E uma coisa eu te falo, caro e barato é relativo. É caro quando não tem nenhum retorno. Isso torna barato, é um investimento quando se tem retorno. Quando você mitiga brigas na família, você tem um retorno. Quando você impede que o inventário seja dilapide o seu patrimônio até 40%, você tem um retorno. Quando você impede que dificuldades financeiras atinjam a sua formação patrimonial, você tem um retorno. Quando você faz com que o seu negócio familiar continue, prospere e vai de geração em geração atingindo outras gerações, você tem um retorno. Não é caro, é um investimento. E se você tem alguma dúvida sobre o sistema de holding familiar, sobre sessão de viabilidade, sobre croquis estrutural e quer contratar ou quer só apenas tirar as suas dúvidas, pode deixar aqui nos comentários ou pode tocar no link aqui nas descrições abaixo do WhatsApp do meu escritório, entrar em contato conosco. Se você não nos segue nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, vai lá também você pode entrar em contato conosco.
Um forte abraço para você, um beijo no seu coração e até mais. Eu sei que eu vou te encontrar ou na sessão de viabilidade, ou fazendo o seu croquis estrutural, ou até mesmo a sua road familiar. Tchau, tchau, até breve.